tudo bem? Nós vamos hoje apresentar brevemente a disciplina Circuitos Digitais e depois vamos falar sobre eletrônica básica. A disciplina de Circuitos Digitais tem como objetivos, primeiro, fornecer para os alunos uma visão introdutória da eletrônica digital e depois conseguir que cada aluno realize um projeto prático completo envolvendo eletrônica digital. É uma disciplina muito prática onde a teoria está subordinada à prática. O funcionamento das aulas é o seguinte: em algumas aulas teóricas será formulada uma questão cuja resposta deverá ser encaminhada para o professor. As práticas de laboratório são individuais, não são em grupo, e serão realizadas virtualmente por cada aluno utilizando a plataforma Tinkercad que está na internet. Cada professor disponibilizará, ou seja, eu, por exemplo, via a plataforma TIDIA ou e-mail, etc., as informações sobre prazos e ponderações das atividades práticas e do projeto final se houver. Ou seja, na nota final vamos saber qual seria a parte correspondente ao projeto, às atividades, etc., mas isso que vai ser disponibilizado por cada professor. A prova final é assíncrona e a duração e tempo da entrega da prova será informado também pelo professor. No plano de ensino da disciplina, disponibilizado para os alunos, vocês vão ter, desde o primeiro dia, tá? Vocês vão dispor desse plano e facilmente vocês vão poder ler ele. Especificam-se todas as informações sobre datas de prova e datas de entrega das atividades. Ou seja, tem que ler esse plano de ensino e tem que ler bem todas as informações disponibilizadas por cada professor, assim como os horários que cada professor disponibiliza semanalmente para resolver as dúvidas. Além das aulas e até das aulas síncronas realizadas via internet, videoconferência, vai ter também um horário específico para que vocês possam contatar o professor individualmente e aí vocês possam perguntar para o professor as suas dúvidas. Então, não esqueçam disso, porque isso é muito importante e não deixa para o final. Bom, eu nunca consultei o professor até o último dia antes da prova. Não faça isso. Se vocês têm um horário que vocês vão saber desde o primeiro dia, tá? O professor, eu, por exemplo, vou disponibilizar para vocês. Não deixa de perguntar para o professor. Quem é melhor do que o professor para resolver as suas dúvidas, tá certo? As dúvidas dos alunos podem ser respondidas de vários modos: por e-mail, via videoconferência durante as atividades síncronas ou nos horários semanais reservados, como já falei, pelos professores. Esses horários estão no plano de ensino. Os materiais da aula serão encaminhados diretamente para seus e-mails. Bom, se vocês já têm este vídeo, vocês já devem saber também onde estão os materiais. Então pode ser via e-mail ou via TIDIA-AE, dependendo da preferência do professor. Olha, o livro é um livro excelente, onde está tudo. Chama-se Sistemas Digitais de Floyd, tá? Da editora Bookman. Então, no livro Sistemas Digitais de Floyd, vocês poderão esclarecer múltiplas dúvidas. Realmente, a disciplina é muito curta. Um quadrimestre é muito pouco tempo para realmente explicar com todo detalhamento todos os conceitos da disciplina Circuitos Digitais. Então, assim, como leitura complementar, ou até para quando vocês terminem as aulas e vocês desejem aprofundar mais na matéria, aí está esse livro que é excelente. Os laboratórios
serão feitos via internet. Vocês poderão acessar a plataforma chamada Tinkercad, que está nesse endereço. E aí vocês poderão fazer todas as práticas, porque o Tinkercad simula os circuitos eletrônicos. Então vocês vão poder, como se estivessem mesmo no laboratório, conferindo os valores das voltagens, das intensidades de corrente, dos resistores, todinho está aí. Vocês vão ver como se estivessem mesmo no laboratório de circuitos digitais. Olha, vamos começar falando de grandezas analógicas. Até o século passado eram as únicas grandezas conhecidas. Ou seja, basicamente, uma grandeza analógica é uma grandeza contínua. Por exemplo, aqui nós temos uma temperatura que vai evoluindo ao longo das horas do dia. Não existe nenhum momento em que essa curva esteja interrompida. É uma grandeza contínua que vai subindo e descendo gradativamente. Já as chamadas grandezas digitais são grandezas que são medidas em intervalos fixos de tempo. Neste caso, a temperatura, por exemplo, é medida a cada hora. E no caso, no mundo digital, essas grandezas digitais são expressas com números binários, ou seja, com zeros e uns. Nós não vamos explicar o sistema binário aqui, vamos somente mostrar por cima, porque vocês já devem ter estudado em umas outras matérias introdutórias essa numeração binária. Se vocês não se lembram, por favor, vai no livro Sistemas Digitais de Floyd, que tem todo um capítulo explicando com total clareza os números binários, como contar em binário, como somar, como subtrair, etc. em binário. Um exemplo de grandeza analógica é aquela que é recolhida por um microfone. São as ondas sonoras que são convertidas em voltagem. Então nós temos uma onda de voltagem aqui, que vamos utilizar um amplificador linear, um dispositivo eletrônico, para amplificar essa voltagem. Uma vez amplificado, podemos aplicar essa voltagem a um alto-falante e assim nós vamos escutar essas ondas sonoras originais de um modo muito mais alto. Como exemplo de magnitudes digitais, temos aquelas que são armazenadas num CD. Por exemplo, num CD de áudio, de música, por exemplo. O que temos num CD? Olha, no CD, incrível, temos simplesmente uns e zeros, como aqui, onde um significa, uma vez recolhido do CD essa informação, significa uma voltagem alta e um zero uma voltagem baixa. Normalmente a voltagem alta é de 5 volts. Tá? Uma vez que temos essa sequência de voltagens altas e baixas, indicando um número binário, 1 para as voltagens altas e 0 para as voltagens baixas, aí aplicamos um conversor digital analógico, que vai convertir estes valores em binário para uns valores numa voltagem que tenta ser feita de forma que seja igual a uma onda analógica. Aí, uma vez feito isso, amplificamos como um amplificador linear, igual que fizemos no exemplo anterior, e já temos aqui um reprodutor de CDs, tá? Onde nós escutamos aquilo que estava gravado em forma de uns e zeros no CD. O que é um dígito binário? Um dígito binário é um 1 ou um 0. São as unidades do sistema binário. E existe uma lógica positiva dentro dos computadores, onde nos barramentos dos computadores vocês vão ver sendo transferido de um lado para outro voltagens altos e baixos. Na lógica positiva, voltagem alto, mais ou menos 5 volts, indica um binário. E uma voltagem baixa significa um zero.
Ya na lógica negativa, que se utiliza muito pouco, na verdade somente colocamos aqui para comparar com a lógica positiva, a voltagem alta significa um zero binário e a voltagem baixa um binário. Então, o que mais vai ser usado nos computadores é a lógica chamada positiva. Então, nós temos dois níveis, mais ou menos de 5 volts, que vai indicar um 1, e mais ou menos de 0 volts, que vai indicar um 0. Mas, na verdade, o computador, quando lê essas voltagens, às vezes resulta que por algum motivo a voltagem mudou um pouquinho, porque teve uma alteração da voltagem no meio do caminho, por causa de uma interferência, etc. Então, para evitar esse tipo de situações, nós vamos definir como binário 1, como um valor 1, aquela voltagem entre duas limiares altos, VH min e VH max. H significa high. Então temos que se a voltagem está entre dois valores, vamos supor aqui que seja 4 volts e aqui 5 volts, aí seria um valor alto, ou seja, um valor binário igual a 1. E aí temos outra faixa de voltagens que vão representar os valores binários iguais a 0, que vai desde V low, ele significa baixo, low, V low min significa voltagem baixo mínimo, a voltagem baixo máximo, e pode ser tipo, vou chutar, 0 e 2. Na verdade, entre essas duas faixas, a que representam 1 e a que representam 0, existe uma faixa proibida. Se a voltagem, por algum motivo, a voltagem de um barramento do computador cai nessa faixa proibida, o computador não vai saber se temos um 1 ou temos um 0. E, na verdade, o computador que vai fazer é colocar aleatoriamente um 1 ou um 0 nesse ponto. Então, normalmente, para evitar erros, os próprios computadores têm sistemas de reconhecimento e identificação dos erros. Então, aí são algoritmos que vão permitir reconhecer se talvez por ter caído a voltagem na faixa proibida, o número que temos, um 1 ou um 0, pode ser que esteja errado, porque já falamos que caindo na faixa proibida, aí vai ser colocado qualquer número. Olha, dependendo da tecnologia eletrônica utilizada, que são de vários tipos, a tecnologia CMOS, TTL ou SL, as mais usadas são a CMOS e a TTL, aí vamos ter esses valores, por exemplo, valores baixos, vai de 0 a 1/3 de VDD, onde a voltagem VDD é voltagem de alimentação, às vezes chama-se VCC, voltagem de corrente contínua. Ou seja, vamos supor que tenhamos, basicamente, se for voltagem de alimentação 5 volts, como normalmente vai acontecer, teríamos uma voltagem de 1/3 de 0 a 1/3 de 5 volts e de 2/3 de 5 volts para 5 volts. Isso seria, digamos, esses limiares, das faixas, tá? No caso da tecnologia TTL, já é um pouquinho mais restrito. Vai a faixa para reconhecer um dígito binário 0, vai de 0 a 0,8 volts para um valor binário baixo ou 0, e de 2 para, no caso, se aplicamos 5, pues de 2 a 5 volts seria um voltagem alto, um dígito binário 1. Normalmente nós sempre vamos trabalhar com valores de voltagem 5, mesmo que seja CMOS ou seja TTL. Em geral, o que nós vamos ver se analisamos um barramento de um computador, o que está sendo transferido por esse barramento, por esse cabo, são, na verdade, ondas digitais, que são com formato quadrado. Então significa que temos valores 0, que são valores baixos, e de repente vemos que a voltagem pelo barramento sobe e sobe para 5 volts. Aí
vai de 0 para 5, que seria a voltagem alta, e chegou lá a partir de uma borda de subida, ou borda positiva. Depois da voltagem alta para a voltagem baixa, a voltagem desce pela chamada borda de descida ou negativa. Olha, muito importante, o que chama-se tempo de bit. Todo computador tem como se fosse um coração, tem um batimento, né? Esse relógio, que é o coração do computador, é uma onda periódica que sobe e desce, como vemos aqui. E, olha, aqui tem um conceito importante chamado tempo do bit, o intervalo do tempo. Esse tempo do bit, o intervalo de tempo, é o intervalo que vai desde uma borda positiva, uma borda de subida do relógio, até a seguinte borda de subida, tá? E nesse intervalo é onde nós vamos encaixar os bits que virão em seguida. Ou seja, quando estamos falando o que vai transitando pelos barramentos do computador, são estes valores. E esses valores, a duração sempre é o chamado tempo do bit. Ou seja, o coração do computador vai batendo, o clock vai acontecendo, e os bits binários, uns e zeros, vão se encaixando no tempo do bit. Ou seja, não existe um bit igual a um que seja com um intervalo de tempo mais curto do que um tempo do bit. É um conceito muito importante. E assim nós vamos ter no final de todo uma sequência de bits transitando pelos barramentos de um computador. Olha, toda forma de onda, se for periódica, por exemplo, neste caso superior, vamos ter um período, que basicamente, como já vimos, é o intervalo desde uma subida até a seguinte subida. Esse seria o período T. E a frequência da forma de onda, igual que acontece com as ondas de luz, ou as ondas de som, etc., a frequência é o inverso do período, 1 dividido pelo período. Se, por exemplo, o período está medido em segundos, tá? A frequência está medida em ciclos por segundo. Ou seja, se você divide, vamos supor que você tem o período 2 segundos. Qual seria a frequência? Seria 1 dividido por 2 igual 0,5 ciclos por segundo, medio ciclo por segundo. Porque para termos o ciclo completo, precisaríamos, no caso, de 2 segundos. Então nós temos essa forma de onda periódica. E agora vamos ver que outras ondas não são periódicas. Normalmente as que decorrem do clock, as que vêm depois do clock, neste caso aqui, tá? Porque realmente esta é a informação que vai pelo computador. Nada mais do que zeros e uns. Bom, também existe o conceito ciclo de trabalho, que basicamente é dividir o tempo que fica a onda na parte superior, ou seja, na voltagem de 5 volts, dividido pelo período total, TW, quando está a onda na parte superior, dividido pelo período total, e depois multiplicado por 100, para dar o resultado em percentagem. Bom, como trabalho para mostrar que você esteve presente nesta aula, vocês precisam determinar o período, a frequência e o ciclo de trabalho dessa onda que está representada aí. É uma coisa simples, uma coisa muito simples, que é rapidinho de calcular. Em 3 minutos, com o que eu acabei de explicar, vocês resolvem. Agora vamos falar de códigos digitais. Um código digital, os códigos digitais em geral, são combinações de bits para representar números, letras, símbolos, etc. Por exemplo, o que vocês conhecem, o código binário e o código decimal. Por exemplo,
Aqui temos um código binário de 4 bits em preto. E do lado temos em vermelho o código decimal correspondente. Então nós temos que 0000 é o código binário correspondente a 0 decimal. Lá abaixo dessa coluna 0111 representa um 7, por exemplo, decimal. Se vocês não se lembram, por favor, vai lá no livro Sistemas Digitais, que está muito bem explicadinho, ou na verdade qualquer outro livro de circuitos digitais, ou mesmo na Wikipedia, vocês vão encontrar explicado completamente em que consiste o código binário. Olha, se vocês querem fazer uma tabela de códigos binários, muito simples de fazer, porque vocês, vamos supor que vocês não se lembram e vocês também não têm uma tabela do lado, então você pode implementar a sua tabela. Como você faz? Olha, a coluna da direita, vocês faz alternando zeros e uns. 01, 01, 01, 01. Continua 01, 01, 01, 01. Agora, a seguinte coluna, a coluna 2, de direita para a esquerda, aí você já vai fazer 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns. Depois, já, a terceira coluna seria 2 elevado a 2, 4 zeros, 4 uns, 4 zeros e 4 uns. E finalmente 2 elevado a 3 zeros, 8. 8 zeros e 8 uns. E com isso vocês mesmos, se vocês não se lembram como fazer uma tabela de código binário, vocês já podem fazer tranquilamente. E aí se vocês se lembram já do que significa cada um dos códigos binários em decimal. Tá bom? Olha, existe também o código ASCII. Chama-se ASCII porque vem de American Standard Code of Information Interchange. É um código de 8 bits que, na verdade, representa cada uma das teclas do teclado, de um teclado convencional. Quando vocês apertam uma tecla no teclado do computador, o que vai circular pelo cabo, o que vai do teclado para o computador, é uma sequência de bits zeros e uns. Por exemplo, na terceira coluna, na parte superior, vemos o código ASCII para o carácter arroba, tá? Então temos que quando vocês apertam arroba, neste caso, a sequência binária que vai pelo cabo desde o teclado até o computador é 01, 00, 00, 00, 00, tá? E assim, para cada uma das teclas do computador, vocês têm uma sequência de 8 bits. É o chamado, então, código ASCII. Olha, um código muito importante, chamado código Gray. Quando falamos de códigos binários, às vezes podem mudar 2 bits. Por exemplo, você fala 01. Tudo bem. Mas, assim, qual é o seguinte número binário? Seria 10. De 01 para 10 mudaram 2 bits. 01, 10, vocês veem? 2 bits. Mas no código Gray, é um código especial feito para que em cada momento só mude um bit. Vocês veem aqui 000, 001. O seguinte é 011. Aqui somente mudou um bit de 0 para 1, está em vermelho. Outro ficou igual e outro ficou igual. Agora o seguinte, qual seria? 01, 010, qual que mudou? Mudou este de 1 virou para 0, mas não mudou mais do que um só, um bit só. Para que serve esse tipo de código? Serve para muita coisa. Porque evita que nas transições de códigos binários, quando mudam 2 bits, sempre tem um deles que pode se antecipar a outro na hora de trocar. Então, aparece um código espúrio no meio. Por exemplo, vamos supor que vocês têm 01 em binário e vai para 10. Então, pode acontecer que na transição de 01
para um 0, vocês coloquem, por exemplo, o segundo dígito primeiro. Então, vamos ter 0, 1, 1, 1, 0. Vamos ter um momento em que vai virar os dois em 1. Ou seja, temos uma espécie de código espúrio, código de transição que é indesejado. Ou seja, de 0 a 1 para 1, 0, esse deveria ser assim. Virar rapidamente os dois dígitos. Mas dois dígitos não viram instantaneamente, simultaneamente. Sempre tem uma antecipação de um em relação ao outro. E nessa antecipação, o que acontece é um pequeno erro. E na verdade, esses erros são muito importantes quando trata-se de dispositivos eletromecânicos. Nós vamos ver, por exemplo, que o código Gray serve para sistemas rotatórios que têm uma codificação de estados. Por exemplo, um estado é o 001, como vemos aqui. Por exemplo, aqui temos que em branco significa 0 e em outra cor significa 1. Então, neste caso, verde, aqui a roda interna está branco, então 0. Seria este 0 aqui verde. Esta partezinha está branca aqui, seria outro 0. Agora esta partezinha está em azul, então teríamos um 1. Agora os três estão em branco, 0, 0, 0. Aqui já o que está em verde é o código mais significativo. Então nós temos aqui 1, 0 e 0. Tá? Como vemos, em todo momento, nas transições, quando por exemplo vai de 001 para 000, só tem uma faixa que muda, tá? Sempre uma faixa, unicamente, tá? Que muda. Porque se mudassem duas faixas, aí poderia dar, como já falamos, problema. Olha, por exemplo, vamos mostrar para vocês um vídeo onde aparece este tipo de sistema de codificação rotatória que serve, por exemplo, para diversas máquinas. Actualmente já não se utiliza tanto esse dispositivo eletromecânico que nós vamos apresentar, já que os zeros e os uns em Gray são criados a partir de um contador eletrônico. Mas vamos ver mesmo assim esse pequeno vídeo onde vocês vão ver essas codificadores rotatórios em ação. Bom, então nós temos aqui esse codificador rotatório. Vocês veem que é de metal e tem uma série de faixas que estão furadas. Para que serve? Por exemplo, se nós colocamos uma luz laser, um LED de luz, podemos emitir esse LED, essa luz, e podemos depois recolher no fotodetector para identificar qual é o código que passa, qual tipo de luz passa por essas partezinhas que estão furadas. Tá? Essas são as diversas, digamos, identificadores do código. Tá? Aqui temos o fotodetector em verde, que significa que por aí passou a luz e pelos outros partes não passou. Vocês podem ver agora que vamos mostrar como essa roda vai girando, tá? E ao mesmo tempo que vai girando, vai contando. Como vemos, só muda uma linha de cada vez, porque estamos contando em Gray. Bom, agora vamos fazer uma revisão dos resistores e capacitores. Lembrem que existia a famosa lei de Ohm, onde a intensidade de corrente que passa por um circuito, aqui temos uma bateria, o V, este símbolo significa bateria, e aqui estas R significa resistores. O que era um resistor? Era um pequeno dispositivo que impedia a passagem de uma corrente elétrica, por exemplo, numa lâmpada. O resistor é muito alto, de tal modo que é tão alto que gera calor a corrente quando passa. Porque, então, por exemplo, nas lâmpadas que nós temos na nossa casa, elas têm um filamento de tungstênio e esse filamento tem uma resistência muito grande, de tal modo que esquenta muito e resulta que termina emitindo luz. Neste caso, a intensidade em amperes que passa por um circuito composto por 3 resistores em cascata é a voltagem
que é esta bateria, vamos supor que seja 5 volts, dividido pela somatória dos resistores, vamos supor que seria este R somatória, seria R1 mais R2 e R3. Os R's, lembra que eram expressos em ohms. Então vamos supor que temos aqui 3 resistores iguais, 2, 2 e 2. Então, somando-se os 3, seria R igual a 6. Olha, este tipo de sistema em cascata nos permite fazer uma coisa chamada divisor de tensão. Ou seja, se vamos supor que ao invés de querer 5 volts, eu não quero mais 5 volts. Eu quero utilizar posteriormente 2 terços de 5 volts. Então imagina que eu colocar R1, R2 e R3 iguais, tá? Aí vamos supor que quero saber quanto que vale V1. Bom, V1, por causa da lei de Ohm, é a intensidade que circula por los resistores calculada anteriormente, multiplicada neste caso por los resistores R2 y R3 para calcular de ese modo a voltaje desde este punto R2 hasta este otro punto R3. Entonces, voltaje igual pela ley de Ohm I multiplicado por R2 más R3. Sustituyendo I pelo valor anterior aquí encontrado, V dividido entre R1, R2 y R3, tenemos que o voltaje V1 é igual a R2 más R3 dividido pelo total dos R's. Se todos os R's fossem iguais, vamos supor que são 2 volts, tá? Vamos ter aqui 2 mais 2, e aqui 2 mais 2 mais 2, seria 4 dividido por 6, 2 terços de volts. Então, nós temos aqui que, se os resistores são iguais, neste caso, este divisor de tensão permite que aqui obtenhamos uma voltagem que seria 2 terços da voltagem total. Por isso fala-se de divisor de tensão. Aqui, por exemplo, aqui temos 2 terços. Aqui seria 1, que seria um único resistor, supondo que tenhamos os 3 resistores iguais, 1 dividido, se for 2, por exemplo, 2 ohms dividido pelo número de ohms totais, 2 mais 2 mais 2 são 6, no final 1 terço, tá? Da voltagem inicial. É uma forma de reduzir essa voltagem quando temos essa voltagem grande, queremos uma voltagem pequena, então puxamos a voltagem de aqui, deste ponto aqui, ou mais pequenininho ainda, puxando de aqui. E isso pode ser feito também, além de utilizar um resistor convencional, neste caso temos este resistorzinho eletrônico convencional, que tem uma faixa de cores indicando o valor do resistor, tá? Aqui temos a nossa bateria, neste caso seria de 9 volts. Temos um pequeno resistor que é representado por este aqui, a bateria é representada por este símbolo aqui. E aqui temos um chamado potenciômetro, que é um resistor variável. Então, o que nós obtemos por este caminho aqui, se a diferença de voltagem entre este ponto e o ponto de terra, este ponto 0, que se corresponde aqui com o 0 da bateria, 0 da bateria seria este ponto aqui também. Então, 0, a diferença entre este valor e o 0 seria este pedacinho de voltagem com relação à voltagem total aqui, tá? Então, nós podemos usar um potenciômetro, que é um resistor variável, para utilizar por um divisor de tensão. Então, o que acontece aí? Que girando na torneirinha aqui, aí vamos subindo e descendo esta seta e obtendo uma voltagem maior ou menor com relação à voltagem inicial. Outra forma de utilizar um potenciômetro, no caso, se vamos supor que vocês têm uma resistência, então usamos aqui um resistor variável, um potenciômetro, onde nós ligamos duas das perninhas juntas, e aí vamos mexendo até ajustar uma resistência. Olha, o código de cores dos resistores eletrônicos está aqui expresso. Temos um código de barras de 3 cores e uma última barra que aqui não aparece claramente porque seria de cor dourado, prata ou nenhum. Então não temos como colocar aqui neste desenho a cor dourada, porque não existe assim uma paleta convencional de cores. Então nós temos, por exemplo, neste caso, que olhando aqui, aqui temos um verde, aí olhamos primeiro dígito, verde. Então o verde, green,
corresponde-se com 5. Então, aqui vemos um verde e aí pensamos 5. Agora, segundo dígito. Olhamos laranja e já vemos que laranja é 3. Então, temos 5, 3. Então, já temos esses dois primeiros dígitos e o terceiro já é um multiplicador, que indica o número de zeros que vamos ter que acrescentar. Então, neste caso, como é amarelo, tá? Amarelo são 10K, 10 kΩ, que são 10.000 ohms, ou seja, 4 zeros. Então, temos 5, 3 e 4 zeros. São 530.000 ohms. Agora, já teríamos aqui outra linha que não aparece, que pode ser dourada, com cor prata ou nenhuma. Quando não tem nenhuma, uma tolerância mais ou menos ruimzinha. Ou seja, que significa que o valor anterior que vimos pode ter um erro de um 20%. Se tiver uma cor prata, significa que o valor anterior poderia ter um erro de um 10%. Nós não estamos fazendo coisas ideais. Então, qualquer coisa material, sempre na hora de fabricar, pode ter um pequeno erro. E neste caso, essa tolerância indica o erro. Se nós temos, digamos, tolerâncias muito pequenininhas, também o resistor vai ser melhor de qualidade e vai ser um pouquinho mais caro também. Então, normalmente, os resistores um pouco que tem uma faixa dourada aqui, agora quase todos já tem faixa dourada. São os que são de maior qualidade. Olha, às vezes as pessoas falam, mas como que eu me lembro das cores? Por exemplo, você vê verde, laranja e amarelo. Então, por exemplo, eu tenho a minha forma de me lembrar. O verde, por exemplo, me mostra me lembra de alguma coisa. Por exemplo, um verde para mim me lembra de uma serpente verde. Imagina uma serpente assim fazendo uma onda, como se fosse um 5. Então, quando vejo verde, já imagino a serpente verde e vejo o número 5 da serpente, tá? E assim com os outros dígitos, por exemplo, o 0, o black, quando eu penso preto, puxa, me imagino um buraco preto. Então já vejo o 0, redondinho, uma coisa redonda, já vejo o 0. O brown, já vejo, eu associo o brown com uma árvore, um tronco de uma árvore, uma coisa reta assim. Então, essa coisa reta é um 1. Então, e assim por diante, vocês têm que fazer as suas associações para depois poder, quando vem uma cor, diretamente imaginar o número correspondente. Essa seria a melhor forma, eu acredito, de se lembrar. Bom, também temos os famosos capacitores. Os capacitores servem para acumular carga elétrica e constam de duas placas metálicas e no meio um dielétrico que é uma parte isolante. Como as cargas se atraem, as cargas positivas e as negativas, ficam as cargas positivas olhando para as cargas negativas e ficam se atraindo as positivas e as negativas. E aí ficam presas nessas placas. Então, mesmo que você abra esse interruptor, aí vai ficar acumulada essa carga elétrica. Então, nós temos os capacitores. Então, como que nós implementamos duas placas para não ocupar muito espaço? Pues basicamente pegamos as duas placas e fazemos como se fosse um bolo de rolo, desses que você imagina que o dielétrico seja a nata e o bolo seja as placas metálicas. Aí vocês fazem um enroladinho, tá? Como se fosse um bolo de rolo, um rocambole, tá? E aí depois de feito todo esse enrolado, tá? Aí vocês colocam isso numa cápsula e você já tem, no caso, um capacitor eletrolítico. Dentro desse capacitor temos realmente esse rolo de duas camadas e uma camada de dielétrico no meio. Olha, como são dispositivos que a superfície é a que vai dar quanta carga vamos ter, se nós quisermos armazenar muita carga, vamos ter capacitores muito grandes. Então, quando você tem esse tipo de capacitores de 600 microfarads, etc., aí já são grandes.
Neste caso, por exemplo, é um capacitor menor. Normalmente até está muito grande nesse desenho, mas a quarta parte desse tamanho seria um capacitor eletrolítico tamanho normal e pode ser de 3,3 microfarads, 4, 5, 6, 10 microfarads. Quanto mais microfarads, maior. Então, o que acontece? Normalmente não tem como colocar grandes capacitores em circuitos pequenos. Normalmente isso tem uma limitação de tamanho. Então, normalmente não são capacitores muito grandes. Mas às vezes vocês encontram capacitores muito grandes. E eu vou falar onde? Dentro de um micro-ondas. Mas, por favor, jamais vocês nunca toquem um micro-ondas por dentro. Porque esse capacitor, por ser muito grande, tem acumulada uma carga enorme. E mesmo que o micro-ondas esteja fora da tomada, se vocês querem dar uma de engenheiro eletrônico e abrem um micro-ondas, olha aí, tem um capacitor. Vocês tocam no capacitor ou tocam o cabo e já era, vocês morrem na hora. Vocês podem falar, professor, que exagero. Não, já morreram muitas pessoas querendo se dar, parecer uns grandes engenheiros abrindo um micro-ondas, porque dentro está o capacitor, um capacitor grandão. De fato, teve um programa na TV chamado As Formas Mais Idiotas de Morrer. E mais de uma pessoa morreu somente por querer resolver o problema do seu micro-ondas e não levar para o técnico. Então, se vocês têm alguma vez um problema de micro-ondas, mesmo que vocês se achem que vocês são grandes conhecedores da parte eletrônica, deixe o pessoal específico dos micro-ondas ajeitar teu micro-ondas, tá? Olha, neste caso, vocês veem que o capacitor eletrolítico tem um valor aqui menos, que significa uma borna negativa, tá? Essa borna negativa indica que vocês têm que colocar essa borna na parte negativa ou na parte zero da tua bateria, tá? Então, os capacitores eletrolíticos estão polarizados. Tem uma borna negativa que seria para a parte negativa ou zero da bateria e a parte positiva seria a outra parte. Normalmente a borda negativa está indicada por um menos aqui e normalmente tem também uma projeção de metal mais curta na parte negativa. Olha, estes capacitores podem degradar pelas propriedades construtivas dele. E se você submete o capacitor para um valor para o qual não está preparado, por exemplo, se o capacitor for para 5 volts, se você somete nele a 30 volts, então pode acontecer a explosão do capacitor, que pode ser perigosa. Num laboratório de circuitos digitais, tenha muito cuidado se vocês colocam um valor mais alto, porque pode explodir. Atualmente, normalmente, esses capacitores eletrolíticos estão, digamos, encapsulados numa espécie de plástico. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai explodir dentro do plástico. Mas já aconteceram acidentes por causa disso em algum laboratório. Nós normalmente evitamos colocar voltagens maiores de 5 volts e nunca acontece, tá? Mas vamos ver assim, como para mostrar para vocês como que é quando um capacitor explode. Até porque alguns de vocês têm assim, já que me escutaram falar da possibilidade e os capacitores não são muito caros, vocês podem pensar, puxa, agora eu quero explodir um. Bom, então, para vocês não terem essa tentação, eu vou mostrar agora um vídeo mostrando como explode um capacitor. E aí vocês já tiram essa dúvida que vocês gostariam de saber. Bom. Aqui temos a explosão em câmara ultralenta de um capacitor. Assim você já não precisa terem a tentação de explodir vocês mesmos algum capacitor. Além do mais que vocês vão utilizar capacitores
pela internet neste momento, você somente poderia explodir um capacitor se vocês compram um capacitor e explodem. Muito cuidado, porque realmente se alguma vez vocês tentam, tem que colocar óculos de proteção, muito cuidado mesmo, tá? Bom, então já tendo visto como explodir um capacitor, vamos ver como que funciona um capacitor em condições normais. Por exemplo, aqui nós temos, neste circuito, temos este capacitor eletrolítico que está polarizado, está representado por um menos e um mais. Normalmente a parte que está assim, um pouquinho em curva, seria a parte negativa e a parte positiva que está reta. No esquema do capacitor. E aqui temos um resistor de 1000 ohms e aqui temos uma voltagem de 100 volts. Bom, então como que seria a equação de carga de um capacitor? Se nós temos aqui uma chave e fechamos a chave colocando a chave no 1, aí nesse momento fechamos o circuito e o capacitor começa a entrar carga elétrica positiva IC através da corrente IC no capacitor. E aí vão se formando as duas camadas polarizadas, ou seja, carga positiva e carga negativa. Então, como que acontece isso? Acontece através de uma curva exponencial. A voltagem do capacitor não pode mudar instantaneamente. Então, inicialmente o capacitor está em 0 volts e vai gradativamente crescendo a voltagem até a voltagem igualar a voltagem da bateria, tá? Essa seria a tendência assintótica da voltagem do capacitor. Já a intensidade do capacitor, na hora que você fecha a chave, a corrente passa desde 0 para um valor E dividido por R. E a partir de aí, o capacitor, inicialmente que está vazio de carga, vai ter uma corrente alta para se carregar e gradativamente, à medida que vai carregando o capacitor, a intensidade de corrente vai diminuindo exponencialmente, tá? Através desta equação que nós não vamos explicar neste momento. Olha, tem um valor chamado constante de tempo, que permite saber mais ou menos em que momento estamos da carga de um capacitor. Não é muito preciso, mas dá uma orientação. Por exemplo, aqui temos uma curva exponencial para carregar um capacitor e se traçarmos uma tangente na origem da curva, onde essa tangente corta com a assíntota, nesse ponto aí, este intervalo chamado tau é igual a R multiplicado por C. R em ohms e C em farads. Então, ohms multiplicado por farads dá um valor em segundos. Então, isso indica mais ou menos, para ter uma noção quanto que falta para carregar o capacitor. Vamos supor que tenhamos aqui 5 segundos. Então, vamos supor que aqui já vamos ter mais 10 segundos. Então, mais ou menos, dá uma ordem de grandeza, tá? Porque, olha, um capacitor pode carregar em milissegundos ou pode ficar carregando dias. Se vocês colocam um resistor incorreto e um capacitor incorreto, de repente fala, puxa, não carrega nunca. Claro, porque você colocou um resistor e um capacitor imensos, tá? Como já falamos, os capacitores, principalmente os eletrolíticos, que são os que mais carga almacenam, mede-se a carga em microfarads, ou seja, farads por 10 elevado a menos 6. Então, os resistores, às vezes, se colocam em medida de mega ohms, ou seja, R multiplicado por 10 elevado a 6. Mega ohms, 10 elevado a 6, por microfarads, 10 elevado a menos 6, multiplicándose dá 1, então, compensa o mega com micro, e temos o resultado em farads, en segundos, perdão. Por exemplo, 10 microfarads de capacitância multiplicado por 1 megohm, 10 multiplicado por 1 dá 10 segundos, tá?
micro e mega se compensa. Bom, agora já vimos a equação de carga de um capacitor e vamos ver agora a equação de descarga de um capacitor. Então, vamos supor que o capacitor já estava carregado com um potencial E igual ao potencial da bateria. Na hora que pegamos a chave da posição superior acima para esta outra posição, aí já descarregamos o capacitor. Já a carga do capacitor vai descarregar. É como quando você pega, como já falei, um capacitor muito grande e tenta pegar com os dedos. Puxa, você vai receber uma descarga, você vai receber um choque muito grande. Por um capacitor grande, de um tamanho tipo, existem de tamanho de um punho assim, como se fosse este tipo de tamanho assim, de uma mão, existe esse tipo de capacitores, se você tocar, já era. Cuidado com os capacitores grandes, tá? Na hora que você ver um capacitor grande, mesmo desligado o aparelho, tem carga. Cuidado, não toca aí. Então, neste caso, o que acontece? Temos a voltagem, muda de um modo gradativo. A voltagem nunca muda de um modo assim instantâneo. Por exemplo, aqui você vai ver que passamos de E suavemente até o final. Enquanto que a intensidade já muda. Porque justamente você pega no capacitor e vai fritar o teu dedo. Por quê? Porque de repente vai passar uma corrente elétrica imensa, um pico de corrente. Aqui neste caso, um pico de corrente negativo. Tá? Então, quando fecha o contato, desceu para a corrente e depois vai gradativamente perdendo esse valor. A corrente vai ficando cada vez mais fraca até esvaziar completamente o capacitor. Tá? Vamos falar agora de dispositivos semicondutores. O principal dispositivo semicondutor é o diodo. O diodo é um dispositivo que permite a passagem da corrente numa única direção. Para isso você precisa colocar a parte positiva da bateria aqui e a parte negativa da bateria aqui. Mas cuidado, tem que colocar sempre com um resistor no meio, senão você vai fritar também o diodo, tá? Tem que ter, para não passar tanta corrente, tem que colocar aqui na frente um resistor, mas tudo bem. Então sempre coloca o resistor, vai circular a corrente desde o anodo até o cátodo, tá? O cátodo. Ánodo a cátodo. Cátodo é justamente onde se coloca a parte negativa. Normalmente, quando você tem a corrente vai na direção do anodo para o cátodo. Cátodo vem do grego cátodo. Cátodo significa Cato significa abaixo e rodo direção. Então, na direção de abaixo. Ou seja, aquilo que a corrente vai da parte mais alta à parte mais baixa. Onde tem mais carga para onde tem menos carga. Então, vai do ánodo para o cátodo. Basicamente, a parte que tem menos carga e para onde vai descer a corrente. Então, por exemplo, a palavra cátodo baixo significa cátodo significa abaixo, igual que na palavra, não sei se em português existe, catacumba, que é aquelas criptas que estão embaixo das igrejas, às vezes tem túmulos, tá? Chama-se catacumba. Porque está embaixo. Então, cato significa baixo. Então, igual que a corrente vai do ánodo para o cátodo, a voltagem que se registra no diodo, se você colocar um voltímetro, você vai ver que é uma voltagem entre 0,6 e 0,7 volts. Nessa faixa, sempre nessa faixa, tá? E agora temos também os famosos LEDs, que são diodos também. Ou seja, somente conduzem a corrente elétrica numa única direção, do anodo para o cátodo. Se você colocar a bateria na outra direção, não vai iluminar. Mas cuidado, tem que colocar um resistorzinho, senão frita o LED. Vamos ver agora um exemplo. Olha, todos estes LEDs, na maioria, tem uma cápsula de plástico. E pela cápsula, você vai saber qual é o anodo e qual é o cátodo. Tá? O cátodo é onde tem um chanfro. Aqui, na cápsula, um chanfro. Tá?
ou às vezes onde a perninha é mais curta. Mas isso não é sempre. Tem fabricantes, tem alguns LEDs chineses aí que é ao contrário, a perninha é mais longa. Mas então, o que não tem erro é o chanfro, tá? No Tinkercad, o anodo está diseñado, que ainda não mostramos o Tinkercad, son, digamos, como si fuesen peças en diseño, o anodo está mostrado como si fuese una perninha así torta. Entonces esa perninha torta no Tinkercad significa o anodo do LED, tá? Vamos mostrar um exemplo aqui. Olha que coisa. Temos uma bateria de 9 volts, mas como nós vamos querer, na verdade, 5 volts, vamos utilizar uma coisa chamada regulador de voltagem, que é este pequeno dispositivo eletrônico aqui, que é muito barato, às vezes até nas lojas te dão de presente. Então, no caso, se você vê a datasheet do fabricante, a folha de dados do fabricante, você vai ver este esquema aqui, que é o esquema do dispositivo chamado 7805, que é este aqui, tá? E ele vai receber 9 volts e vai passar para quanto? Para 5, por isso se chama 0,5, que vai ser o Vout é 0,5. Aqui já estaria feito este arranjo que está esquemático aqui. Aqui temos, na verdade, dois capacitores bem pequenininhos de 0,1 microfarads e 0,33 microfarads aqui, tá? Em cada um dos lados do regulador de voltagem, regulador de tensão, tá? Olha, não sempre é necessário. Neste caso, normalmente, como a bateria nem precisa muito estes capacitores. Normalmente, os capacitores evitam sobrevoltagem. Na verdade, se tiver alguma voltagem assim de corrente de uma, não sei, de uma corrente estática, você vai pelo piso de um tapete, você termina andando por um tapete e você termina, depois você fica carregado de corrente estática, aí você toca aí o circuito e vai aparecer um pico de voltagem. Então, para evitar sobretensões, que normalmente não está, neste caso de uma bateria, normalmente não acontecem, utilizam esses capacitores que, como já falei, são dispensáveis. Vamos mostrar para vocês como funciona um LED com um desenho no próprio Tinkercad. Então, vamos mostrar para vocês o seguinte. Vamos iniciar a simulação. Aqui, por exemplo, vemos este resistor, este potenciómetro, tá? Este potenciómetro permite regular a intensidade que vai pelo LED. Então, quando temos uma resistência muito grande, vai circular uma carga, uma corrente pequena e o LED vai ficar menos luminoso. E quando diminuímos a resistência em ohms, vai ficar mais luminoso o resistor. Mas o que acontece? Se você diminui muito essa resistência, a corrente que vai pelo LED vai chegar a um ponto que pode danificar o LED. E aí, se diminuímos mais essa resistência, você vai ver que aparece um menos aqui. Você vê esse menos? Aí clica em cima e aí aparece. É muito pequenininho, quase que não dá para ver. Fala, a corrente no LED atual é de 20.2 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. A vida útil do LED pode ser reduzida. Então, se você tiver um resistor pequeno demais, a corrente pode ser mais grande e tudo bem, vai iluminar muito esse LED, mas ao mesmo tempo pode ir estragando o LED gradativamente ao longo do tempo. Se você diminuir ainda mais esse resistor e ficar perto de zero, o que vai acontecer? Que a corrente vai ser tão grande que vai parar de funcionar completamente. Já você vai poder até desprezar o LED e pedir outro para o seu coordenador de laboratório ou comprar outro na loja.
Então, na verdade, o que nós queremos saber, qual seria o resistor. Aqui teríamos uma resistência muito pequena, teríamos que ir aumentando essa resistência para garantir que não vamos estragar o LED. Ni vai explodir, ni vai ficar, então, com esse menos aí. Então, vamos aumentando o resistor. Estou aumentando com a rodinha, aumentando a resistência. Vamos aumentando até que desapareça esse indicador de alarme aí, que está um circulinho, tá? Vamos continuar. Aí parou. Vamos lá. Vamos tentar visualizar onde exatamente vai parar. Aí. Então, aí vamos ver, vamos fazer o seguinte. Vamos parar a simulação. Vamos tirar este cabo de aqui. E vamos colocar aqui, e para saber quanto que era esse resistor, para saber a partir de que valores temos segurança na hora de colocar o resistor. Tá? Agora vamos iniciar a simulação e vamos ver que o resistor é de 157 ohms, aproximadamente. Na verdade que é difícil a precisão, porque eu girando a roda talvez passe um pouquinho do limite, etc. Mas mais ou menos 150 ohms, 57 ohms significa que precisamos aumentar esse valor para mais, para garantir que não vamos deteriorar o LED. 157 é o mínimo valor que podemos colocar, senão vai ficar deteriorado a longo prazo esse LED. Tá bom? Então isso é importante, porque a partir de agora vamos ver que existe uma formulinha, no caso, para saber que LED colocar e qual resistor colocar. Bom, existe a voltagem do LED, não seria 0,607 volts, como no caso de um diodo comum. No caso dos LEDs é uma voltagem que tem umas variações. E no caso de um LED vermelho é de 1,8 para 2,2 volts. Se for alaranjado, 2,1 para 2,2 volts. Amarelo 2,1 para 2,4. Verde 2 a 3,5. Azul tá. Ou seja, a voltagem entre anodo catodo, entre as duas bordas do LED, tem estes valores que podem variar, podem mudar. No caso, como na simulação colocamos um LED verde, tá? Já sabemos que a voltagem mínima, assim, dentro do fabricante, seria 2, tá? E vamos ver esta equação aplicando a lei de Ohm. Vocês com calma, vocês podem ver como derivar essa equaçãozinha, simplesmente sabendo que a voltagem da bateria é igual à voltagem do resistor mais a voltagem do LED. A partir dessa equação, você coloca em evidência o R, e aí você obtém essa equação. Então, o R tem que ser maior, como vimos, a R tem que ser maior de um valor para garantir que não vamos quebrar o LED. Então, esta equação permite saber qual é esse valor do R. No caso, temos a corrente do LED máxima. Lembra que no caso da simulação falava que era 20 mA. Neste caso, como olha o que está escrito aqui, a corrente máxima na fórmula refere-se ao valor da corrente para a intensidade luminosa que necessitamos. O normal é 10 mA para LEDs de baixa luminosidade e 20 mA para LEDs de alta luminosidade. Um valor superior pode estragar o LED ou reduzir o seu tempo de vida. Então, neste caso da simulação anterior, ele falava que o LED era de 20 mA. Tá? Então, colocaríamos aqui na fórmula I LED max 20 mA. Tá? Como no caso, tínhamos um LED verde, cuja voltagem vai de 2 a 3,5 volts, o que nós colocamos na fórmula? A voltagem do LED mínima, neste caso 2. E a bateria era 5 volts, tá? A LED mínima é a menor voltagem do range de possibilidades do LED. Então, no caso do LED que vimos na simulação, temos que esta intensidade era 20 mA. VLED, por ser verde, teríamos um valor de 2 e a bateria era de 5 volts.
Então, se você faz 5 volts da bateria menos 2 volts do LED, obtemos 3 volts. 3 volts dividido entre 20 miliamperes, 3 dividido por 2, multiplicado por 10 elevado a 2, que sería 150 ohms. Básicamente idéntico ao que nós tínhamos visto na simulação, que era 157. Então, o resistor tem que ser maior do que 150 ohms, que é o resultado desta equação aqui. Bom, aí a última linha já que apareceu de repente, fala, outros LEDs de uma maior capacidade de corrente, conhecidos como LEDs de potência, podem ser usados a 150 mA, 350 mA, 750 mA, até 1000 mA, dependendo das características optoelétricas dadas pelo fabricante. São esses LEDs que utilizam-se nas lanternas, tá? Para iluminar, ou numa lâmpada de LED, tá? São de muita alta luminosidade. Mas esta fórmula é importante, porque se você coloca um resistor menor do que o calculado, vai estragar o LED, tá? Então, no laboratório sempre é muito importante fazer este cálculo, dependendo da voltagem do LED e da corrente do LED, para decidir qual é o resistor mínimo que você precisa colocar para não estragar ao longo prazo o LED. Existe também LEDs RGB, um único LED que tem um único cátodo e 3 ánodos. Cada ánodo aplica-se uma voltagem diferente para criar uma cor vermelho, verde ou azul. Misturando essas 3 cores, você tem toda a paleta de cores que existe. Olha, vamos falar de outro tipo de dispositivo. Já falamos dos diodos emissores de luz. E agora vamos falar de um dispositivo semicondutor muito importante, que é o transistor. Olha, o transistor tem sido aquele dispositivo que tem revolucionado toda a nossa vida. Quando eu me lembro que era criança, as TVs tinham, você via, abria a TV por trás e via que tinha umas lâmpadas, pareciam umas grandes lâmpadas. Com cada uma dessas lâmpadas, não eram lâmpadas, realmente eram transistores. Um transistor era de um tamanho quase como uma lâmpada. E atualmente cabem centenares de milhões de transistores, com a miniaturização, que é o que aconteceu nos últimos anos. Olha, o que é um transistor? É simplesmente uma chave. Você vê aqui uma chavinha, né? Aqui, esta chavinha abre e fecha um circuito. Quando fecha, a corrente passa. Quando abre, já não passa, tá? Ao invés de colocar o dedo para abrir e fechar, essa chave seria aberta com voltagem. Quando se aplica uma voltagem, fecha a chave. Então, este seria um transistor. O transistor é representado com este símbolo, tá? Quando você aplica uma voltagem aqui, o transistor fecha, como a chave, né? 10 volts, fecha a chave, fecha o transistor, tá certo? E quando fecha o transistor, a voltagem que aparece aqui acima é a mesma voltagem que mais ou menos aqui abaixo. Na verdade, tem aqui um diodo. Este aqui, chama-se, esta partezinha chama-se base, emissor e coletor. A corrente vai do coletor para o emissor, tá? Coletor para o emissor. E na base é onde aplica-se a voltagem para abrir ou fechar o transistor. Mas existe uma voltagem desde a base para o emissor, que é idêntica à voltagem de um diodo. Na verdade, que um transistor parece muito com um diodo. E aqui temos uma voltagem de 0,607 volts, tá? Então, aqui também vamos ter uma voltagem de saída que, na verdade, não vai ser exatamente zero, embora aqui está escrito zero. Vai ser 0,7 mais a voltagem entre base e coletor. E aí vamos ter um valor um pouquinho maior do que zero. Tá bom? Então, temos o transistor chamado NPN.
E para ver como opera um transistor, vamos utilizar de novo o arranjo do Tinkercad. Então, aqui que nós vamos fazer? Aqui temos o nosso transistor e não dá para ver muito bem, mas está escrito coletor, base, emissor. Abaixo é o emissor, aqui seria a base e acima seria o coletor. E nós temos aqui um resistor, um potenciômetro ou uma resistência variável, tá? Resistor variável. Bom, então o potenciômetro está alimentado por 5 volts e aqui a base estava alimentada por um valor inferior. Mas para entender melhor todo este pequeno arranjo, temos duas baterias, um transistor, que seria a chave que nós temos comentado, e o resistor. Vamos utilizar o Tinkercad e vamos ver assim como funciona. Então, aqui temos acrescentado vários medidores de corrente elétrica a esse circuito anterior para ver quanta corrente passa por cada um dos fios. E além do mais, para saber a voltagem entre bornas do transistor, entre a base, emissor, coletor, etc. Então, vamos fazer uma simulação. Olha, vamos supor que temos aqui inicialmente está falando que estamos aplicando uma voltagem, tá, entre base e emissor de 700 milivolts, 0,7 volts aproximadamente, ou seja, um pouquinho mais da voltagem do diodo, que era 0,607. Então, nesse momento que aplicamos essa voltagem um pouquinho superior ao 0,7, aparece uma corrente aqui na base e uma corrente aqui circulando por cima. E então, olha, uma coisa muito importante é que existe uma proporcionalidade entre esta corrente e esta outra. Se dividimos, pegamos por exemplo uma calculadora e dividimos a corrente 29,5 miliamperes, 29,5 miliamperes, depois nos lembramos do miliampere aí, dividido entre 101, então o resultado temos que multiplicar por 10 elevado a 3, porque abaixo é microamperes, temos 292, tá? Porque multiplicamos depois por 10 elevado a 3. Então, 292. Então, a proporção entre a corrente da base e a corrente que vai para o coletor é de 292 vezes mais, tá? Então, olha que coisa curiosa. Você sabia que temos aqui um resistor, que é um resistor grande, que vai de 0 a 600 ohms. Então, na teoria, se eu mexer aqui, eu deveria estar, por causa da lei de Ohm, alterando a corrente elétrica aqui, 29,5 miliamperes. Mas não acontece nada. Que coisa estranha. Não acontece nada. Tá? E o que é muito curioso é que se você muda aqui, neste gerador de voltagem, a voltagem muda para outros valores, tá? Se você fizer a divisão de 10,3 entre 35,1, 10,3 dividido entre 35,1, o resultado depois devemos multiplicar por 1000, obtemos praticamente o mesmo valor anterior, 0,29, anterior era 295, 293, tá? Ou seja, 293. Existe a idêntica proporcionalidade entre estes dois valores, entre a base e a corrente. Ou seja, é como se estivesse ignorando completamente o resistor. Não está nem aí para o resistor. Basicamente fala, se a corrente da base é tanto, a corrente que vai descer para o coletor vai ser, neste caso, 293 vezes mais. Tá? E fala, mas e se você mudar a voltagem superior?
olha, não está nem aí, também não está nem aí. Eu mudo a voltagem superior e a corrente nem muda. 10,3 mA continua idêntico. Olha que coisa inacreditável. Então, como que pode isso acontecer? Onde que tem a mudança? Em alguma parte tem que estar acontecendo a mudança. Entre base e emissor não acontece. Mas se nós colocarmos este medidor, vamos parar a simulação. Este medidor, por exemplo, este cabinho aqui. Vamos a tirar los cabinhos primero. Y vamos a colocar a medición de voltaje entre o colector y entre a base. Vamos a hacer la simulación de nuevo. Y ahí vamos a ver que sí, cuando mudamos o resistor no muda a corriente, mas muda a voltaje entre colector y base. Alguna cosa tenía que mudar, porque si no, no era una coisinha así. Olha, si nós disminuimos muito, neste caso, a voltaje, vamos de nuevo repetir, aquí parar y recolocar os nossos fios onde estavam. Iniciamos a simulação de novo. Si baixamos muito esta voltagem de base, de tal modo que onde está escrito 693 milivolts termina descendo desse valor, aí já, se baixamos muito, por exemplo, vamos supor que baixei para 800 milivolts, vou descendo um pouquinho mais, 400 milivolts. Basicamente, olha aqui, já vimos, estamos 400 milivolts entre base e emissor. Bom, pues neste caso, quando o potencial entre base e emissor é inferior ao potencial de diodo, 0,6, 0,7 volts, já não vamos ter mais nem corrente da base, e também não vamos ter corrente no coletor. Ou seja, basicamente temos uma chave que quando a voltagem é pequena, digamos, já não circula corrente, e quando a voltagem é grande e supera 0,6, vamos ter uma corrente. Só que essa corrente independe do resistor. Isso que é uma coisa inacreditável. E vai ser um múltiplo, neste caso, dividindo 4.48 entre 15.3, neste caso vai dar 292, 293. Sempre um múltiplo fixo. Mesmo que você mexa aqui, também vai ter, não vai mudar essa corrente. Bom, então existem os transistores NPN e os transistores PNP. O transistor NPN é aquele que acabamos de apresentar, que corresponderia-se com este esquema aqui, tá? Uma voltagem grande, outra voltagem um pouquinho mais pequena. Quando essa voltagem input supera a base emissor, se fecha a chave, circula a corrente, tá? E sempre uma corrente que é um múltiplo da corrente da base. Aqui nós temos outro tipo de transistor menos usado, que nós nas nossas simulações não vamos usar, que é o PNP. E aqui está a forma de montar o circuito, neste caso, do transistor PNP. Olha, qual é a diferença entre os transistores NPN e PNP? O NPN basicamente é como se fossem dois diodos. Basicamente a composição do transistor é idêntica que dois diodos com este arranjo. E o PNP é como se você juntasse dois diodos deste outro modo. Ou seja, os semicondutores envolvidos, os materiais semicondutores, basicamente são idênticos aos que seriam no caso de termos dois diodos. Vamos falar agora do amplificador operacional, que tem múltiplas utilidades, mas no nosso caso somente vamos utilizar o amplificador operacional de um modo, como comparador. Basicamente fornece uma saída igual à voltagem de alimentação, que nós vamos chamar VCC, quando o V positivo, a voltagem na parte positiva, é maior que a voltagem negativa. Se for inferior, já a voltagem na saída vai ser zero.
Somente quando existe uma diferença de voltagem positiva, que a saída vai ser igual a voltagem de alimentação VCC. Vamos explicar isto um pouquinho melhor. Olha, no caso temos, imagina que temos uma voltagem de referência na perninha negativa, tá? Vamos supor que seja 5 volts, tá? Que seria a voltagem de alimentação, VCC. Se VA for 5,001, ou seja, um pouquinho maior do que, do que o VREF, se VA é maior que VREF, a saída vai ser igual a VCC, a voltagem de corrente contínua ao qual estamos ligando o amplificador operacional. Neste outro caso, temos outro exemplo, onde a voltagem de referência está colocada na perninha positiva. Então, neste outro caso é diferente, a voltagem vai ser, VCC vai ser 5 volts, ou seja, um dígito, um binário, se o VA for inferior ao VREF, ou seja, quando o VREF vai ser maior do que VA. Ou seja, neste caso é para identificar voltagens inferiores a uma referência. E aí vamos obter um 1, senão vai ser 0. E aqui seria, neste outro exemplo, superior, para identificar voltagens superiores a uma referência. Quando a voltagem é superior à referência, então vamos ter VCC. Quando não for, vai ser 0. VCC é 5 volts, tá? Voltagem de corrente contínua. Mais outro dispositivo último que nós vamos explicar aqui, que chama-se o latch SR. O que significa um latch SR? Olha, lembra estes botões aqui, verde, vermelho, que são, por exemplo, num guindaste. Você tem um guindaste e você é operador de guindaste, você nunca foi, me imagino, mas o que acontece é o seguinte, você tem uma espécie de interruptor deste tipo, e você aperta o verde. Então, o guindaste começa a subir. Mesmo que você solte o dedinho, o guindaste continua subindo. Isso vai acontecer porque às vezes demora muito o guindaste em subir. E é melhor, e você ainda precisa ajustar um pouquinho a carga. Então, você liga o verde, o guindaste começa a subir. Aí você vai correndo, vai ajustar a carga um pouquinho. O guindaste continua elevando a carga. Tá? E aí, quando você já atingiu uma altura determinada, você para, e aí aperta o vermelho e já o guindaste para, tá? Ou seja, basicamente, mesmo que você solte o dedo, não significa que vai interromper a ativação do guindaste. Então, neste caso, isso é um exemplo, porque este botãozinho internamente é um latch SR, latch set reset, é um dispositivo eletrônico que basicamente o que faz é o seguinte, quando você coloca 5 volts na entrada, obtém-se 5 volts na saída. Mas depois de ter colocado 5 volts na entrada, como quando você solta o dedo, mesmo que vire 0 volts, a saída continua 5 volts. Ou seja, a operação não para. A operação de levar a carga, vamos supor, continua sendo ativada pelos 5 volts. Tá? Se você quiser que fique 0, vai ter que fazer outra coisa distinta. Vai ter que colocar reset. Ou seja, vai ter que colocar 5 volts na parte inferior. Tá? E aí sim, aí aparece o 0 na saída. Tá certo? Olha, então este seria um latch SR, set, reset. Ou seja, o botão, mesmo que você solte, diminui a voltagem, vai continuar o que está na saída. Para mudar a ativação da saída, tem que ativar a entrada com uma voltagem positiva, a entrada complementar. Mas existem uns latches SR muito importantes, porque aparecem em muitos dispositivos eletrônicos que são ativos em nível 0. Isso parece uma doidice. Porque ao invés de ativar com 5 volts, você coloca 0. Isso parece fora da lógica, né? Então, se você quiser colocar 5 na saída, você, na verdade, tem que colocar nada na entrada, 0. Tá? Então, eu vou colocando 0, você cria um 5 na saída. E mesmo se você colocar depois um 5 na entrada, vai continuar 5 na saída. Se você quiser, digamos, que desligar esse 5, tem que ativar
em nível 0 reset. Aí você ativa em nível 0 reset e já a saída vira 0, tá? Então chama-se latch inativo ou ativado em nível baixo. Ativo, inativo em nível baixo. Ou seja, ao invés de usar 5, você usa 0 para ativar a saída. Ou seja, set 5 volts na saída com set em 0, 0 volts na saída com o reset em 0, tá? É identificado pela bolinha, tá? Pela bolinha aqui na entrada. Cuidado aqui, que isto acostuma cair muito nas provas e também acostuma cair nos laboratórios. Então, fica ligado aqui que é uma coisa que não aparece nos livros. Também não aparece nos livros de sistemas digitais. Cuidado aqui. Ou seja, existe o latch ativo em nível alto, com 5 volts, e o latch ativo em nível baixo, com 0 volts. Cuidado aqui, quando aparece a bolinha, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. Os circuitos integrados monolíticos são aqueles que têm uns pins. É bem mais pequenininho do que está aqui, tá? O chip está no meio, está com uma, digamos, envoltório de plástico, uma caixa de plástico em volta, tá? E esses circuitos integrados monolíticos têm uma numeração dos pinos, importante, tá? Porque nós vamos usar no laboratório. Então você vai identificar uma espécie de orifício, de buraquinho pequeno, aqui redondo, e esse buraquinho pequeno mostra onde está o pino 1. Pino 1, seria aqui do lado. E a contagem dos pinos acontece, digamos, em sentido contrário às duas agulhas do relógio, ou seja, sentido anti-horário. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pino 8, pino 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então essa é a numeração dos pinos. Neste caso, outro caso que tem um chip maior, aqui temos esse círculo. Aqui seria o pino 1, depois anti-horário 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante até o pino 18. Olha, vamos agora mostrar um exemplo de tudo que acabamos de falar com o temporizador 555, que é o coração da maioria de nossos circuitos digitais. Nos computadores, a oscilação é gerada a partir de um cristal de quartzo cuja frequência é dividida muitas vezes. Mas no desenho digital, o mais comum é utilizar osciladores como este aqui, o 555. Esse temporizador 555 vai nos fornecer na saída uma onda quadrada, uma onda periódica quadrada, que seria como o batimento do circuito, como se fosse o coração do circuito. Como já falamos, todo circuito, todo sistema digital tem que ter um coração, tem que ter um clock, a partir do qual se superpõem os dígitos. E como que funciona esse 555? Olha, chama-se 555 porque internamente tem justamente um divisor de tensão formado por 3 resistores de 5K, 5 kΩ cada um. Então, o que significa divisor de tensão? Lembra? Se eu tínhamos uma voltagem de corrente contínua aqui de 5 volts, se os 3 resistores eram iguais pela fórmula que explicamos anteriormente, aqui teríamos 2/3 de 5 e aqui 1/3 de 5. Temos 3 resistores, dividimos a voltagem em 3, aqui temos uma terceira parte e aqui 2/3 partes. Então temos um divisor de voltagem, um divisor de tensão, que já foi explicado. Por isso este exemplo permite, digamos, um resumo de tudo que vimos anteriormente. E nós vamos gerar essa onda quadrada a partir da carga e descarga de um capacitor, a carga exponencial e a descarga exponencial. Só que vamos tentar carregar o capacitor até atingir um valor de voltagem de 2/3 da voltagem de corrente contínua, ou seja, 2/3 de 5. Na hora que atingirmos essa voltagem, identificamos que chegamos lá, aí, neste caso, por exemplo, vamos colocar essa carga, vamos carregar esse capacitor através do resistor R2 e R1, tá? Por aqui, a carga vai por este caminho aqui, vai a corrente elétrica carregando o capacitor, vai subindo a curva, tá?
E chega uma hora que já achamos, até aqui está bom. Agora vamos descarregar. Então, como descarregamos? Porque vamos descarregar fechando aqui um circuito. Que é como se nós apertássemos esta chavinha aqui, esse botão e fecharmos o circuito. Aí fechamos o circuito e já descarrega o capacitor, tá? Então teríamos a descarga por esta linha que desce. ¿Até que momento descarregamos? Queremos descarregar no até zero, até chegarmos a 1/3 de VCC. E como nós sabemos que chegamos a 1/3 de VCC ou a 2/3 de VCC? Olha, justamente esses valores são indicados pelo divisor de tensão. Aqui teríamos 2/3 de VCC e aqui 1/3 de VCC. Essa carga e descarga do capacitor, na verdade, não é com não é com um pulsador que fazemos, mas com um transistor que faz às vezes o pulsador. Ou seja, o transistor fecha e abre a chave, tá? Então, quando que fecha? Quando aplicamos aqui uma voltagem positiva. Quando que abre? Quando não aplicamos, como explicamos anteriormente. Então, é uma chave ativada por voltagem, tá? Mas aí, quando que ativa, quando não ativa? Olha, aqui teríamos que fechar para quando atingirmos 2/3 do VCC aqui no capacitor, a voltagem do capacitor. Se tivermos aqui um medidor de voltagem, falaria, para allá, agora, fecha a chave. Então, liga-se aqui 5 volts e fecha a chave. Aí começa a descer. Quando chegamos a 1/3 do VCC, vai medir aqui no capacitor, aí fala, abre a chave. E aí, você coloca 0 e abre a chave. Mas como que nós vamos fazer isso? Toda hora olhando aí um voltímetro? Não, não vamos fazer isso. Porque aqui temos, como já falei, um divisor de tensão que indica 2/3 do VCC e 1/3 do VCC. Comparando com essas medidas, usando-se um comparador que lembra que era um amplificador operacional, podemos saber que atingimos o valor. Então, por exemplo, o capacitor sube, carga. Já por esta borna aqui, esta outra negativa está ligada a 2/3 de VCC. Quando a voltagem do capacitor ultrapassa esses 2/3 de VCC, este comparador vai fornecer uma saída de 5 volts, tá? E aí, essa saída de 5 volts, seria possível ligar isto com isto e fazer o transistor ligar com essa saída de 5 volts e aí fecharia a chave. Mas o problema é que quando desce, temos que identificar na descida que desceu abaixo de 1/3 VCC. Como vamos fazer isso? Porque aqui temos 1/3 VCC aqui abaixo. Então, colocamos 1/3 VCC com este arranjo que vimos anteriormente. Quando a voltagem é inferior a 1/3 de VCC, a referência de aqui vai ser operacional, vamos ter um VCC igual a 5 volts e vamos falar, abre a chave. E como podemos fazer para fechar e abrir? Muito fácil, colocando detrás um latch, que também explicamos. Quando, por exemplo, aqui temos um 1, setamos o latch e o que fica 5 e o transistor fica com a chave fechada. Quando a voltagem do capacitor é inferior ao valor inferior de 1/3, aplicamos um reset, aparece um 0 na saída e esse 0 vai abrir a chave do transistor, tá? Fazendo que o capacitor volva a carregar. Então, quem abre e quem fecha a chave? O transistor. Quando abre e quando fecha? Fecha quando ultrapassa um valor superior, indicado pelo comparador aqui, tá? Aí seta e ativa o transistor. E quando fica abaixo de um valor inferior, reseta e desativa e inativa o transistor. O valor aqui, ok, vai ser mais 5 menos 5, e vai ser esse valor aquele que vai gerar a onda quadrada, tá? Então, isto vai acontecer o tempo todo, esta sequência, porque é uma sequência autônoma que vai ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, tá? Quando sobe, fecha o transistor. Quando desce, abre o transistor. Então, vai carregar e descarregar toda hora o capacitor, tá? Olha, uma coisa importante. Você vê que a carga do capacitor é feita através de R1 e R2. Enquanto que a descarga sempre é
feita com R2. Então, a carga do capacitor vai ter uma constante de tempo, R1 mais R2, multiplicado pela capacidade do capacitor. Lembra do tau? Tau igual a R multiplicado por C. Então, como R é R1 mais R2 na carga, a carga vai demorar mais do que a descarga, que é somente por R2. Então, no caso, sempre, no caso, quando você calcula essa razão entre o tempo que fica acima e o tempo que fica e o período do oscilador, essa parte, esse tempo que vai ficar acima, sempre vai ser maior do 50% do período, tá? Então, é uma limitação um pouquinho grande deste oscilador, porque essa parte, esse tempo que fica acima, vai ser no mínimo de 50%, tá? Não vai dar para diminuir dos 50%. Mas tudo bem, porque nós sabemos que o que interessa, na verdade, é o intervalo entre os flancos, como mostramos no início, que seria o tempo de bit, tá? E a partir de aqui que se desenvolve toda a atividade do circuito. Este é o coração do circuito. Tá? Então, esta onda periódica chama-se funcionamento estável do circuito. Tá? Olha, aqui nós temos um site, onde aqui temos os pinos do 555, só que não está na ordem certa. Por exemplo, este é o pino 1, pino 5, e aí você sabe o que tem que colocar por fora. Tem que colocar um resistor R1, R2, tem que colocar coisas por fora do dispositivo para regular o tempo que fica em alto e que fica em baixo. Tá? Como vimos anteriormente, vemos que temos o 555 aqui em cinza, mas temos o R1, R2 e o C, são dispositivos que ficam por fora. Então, numa prática de laboratório, vocês vão ter este 555 que está em cinza, e vocês vão ter os pinos, e vão ter que colocar os resistores e capacitores por fora, tá? E aqui neste site está explicado quanto você tem que colocar por fora para produzir uma frequência específica, tá? Vamos mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu coloquei, olha aqui o LED, esse LED fica ligando e desligando aproximadamente cada 0. Aqui fala a frequência, 0.14 ciclos por segundo. Ou seja, inverso do 0,14 seria o período. Tá? E aí vamos ver que liga e desliga nesse período. Vermelho. Mais ou menos este desenho aqui mostra mais ou menos para visualizar. Não de um modo perfeito, porque como isto é feito calculado dentro do computador, o computador tem os próprios tempos de cálculo e não sempre vai ser idêntico este resultado com o tempo real, tá? Que aparece aqui. Então, olha, aqui fala time high, 4 segundos, 4.5 segundos, e time low, 2.2, como eu expliquei anteriormente. O time high sempre vai ser maior do que time low. 4.5 mais 2.2 vai ser, em total, 6.7 segundos, somando-se aqui. Mais ou menos 6.7 segundos seria o período, tá, deste LED. Ou seja, desde que inicia até que volta a iniciar. Tipo, ou seja, como por exemplo agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você viu? 7 mais ou menos aproximadamente. Desde o flanco positivo até o seguinte flanco positivo, tá bom? E por que calculamos assim? Porque temos aqui capacidades em microfarades, normalmente aparecem microfarades, e a resistência em 1000 ohms. No, 1000 kilo ohms. 1000 kilo ohms es 1 mega ohm. 1 mega ohm multiplicado por 3.3 micro, 1 mega por 3.3, vai dar 3.3 segundos. Ou seja, uma constante de tempo de 3.3. Não que sabemos que a duração vai ser 7, mas 3.3 é um indicativo da ordem de grandeza
do processo. Neste caso, um processo chamado astável, porque gera-se uma onda de clock. Se nós quisermos gerar onda quadrada, teríamos que estar aqui no modo monoestável. E aí muda todo. Ou seja, temos o mesmo 5,5, mas teríamos que mudar o circuito aqui. Então, colocando monoestável, já muda o circuito. Você viu? Precisamos montar outro circuito para que vire um monoestável. Capacitor 1, capacitor 2. E além do mais, temos que indicar quando, neste monoestável significa que gera-se um único pulso. Quando gera-se o pulso? Quando este circuito fecha. Você vê? Abre. E agora, na hora que fecha, pum! Vai fechar agora. Demora um pouquinho. Aí vira vermelho. Aí fica ligado enquanto que fechou e depois desliga sozinho. Vai ser um único pulso. Se você deixar aberto, não vai ligar, tá? Só liga quando fecha, tá? E aí, no caso, temos também algo parecido para uma ordem de grandeza de 1000 kΩ, que seria 1 mega, e 3.3 micros, 1 mega. Por 3 picos são 3.3 segundos. E aqui, o período que fica em alto, esse pulso é 3.6 segundos. De 3.3 a 3.6 tem uma diferença, mas o 3.3, que é o calculado multiplicando R por C, que é a constante de tempo, mostra uma ordem de grandeza de mais ou menos o que vai acontecer depois. Neste caso, como já falei, é um comportamento monoestável. Acontece quando fecha a chave e a partir de aí que fecha, conta, neste caso, 3.6 segundos. 1, 2, 3, e aí depois desliga, tá? Somente quando a chave fecha, tá bom? Bom, basicamente isso era o que eu queria mostrar para vocês nesta aula. Eu sei que ficou bem complicada, uma aula bem extensa, mas a partir de agora já poderemos estudar, nos focar mais na parte lógica. Na maioria dos livros, a parte eletrônica e a parte lógica estão misturadas, mas neste caso nós preferimos passar primeiro toda a parte eletrônica. Uma vez que vocês entenderam esta parte, já ficam despreocupados, ficam tranquilos. E aí já podem se focar mais na parte lógica do circuito. Então, esta parte foi complicada, esta parte não foi fácil, tá? É das partes mais difíceis do curso, já no primeiro dia, mas é para vocês terem uma noção de até onde nós podemos atingir de dificuldade. Esta parte do 555 reconheço, é muito difícil, tá? Mas eu acredito que com tudo o que eu expliquei para vocês, com todas as noções preliminares, vocês conseguiram entender como funciona com calma. Talvez vão ter que rever este vídeo várias vezes, vão conseguir entender este circuito. E isso aí já é uma parte muito, muito importante. O curso não vai ser talvez tão difícil assim o tempo todo. Só esta parte do 555 reconheço que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi um exemplo de todos os conceitos anteriores, um resuminho de toda a parte eletrônica anterior. Então, olha, de verdade, vocês vão se divertir, vão brincar, vamos fazer um circuito super interessante para controle de semáforos, e vocês vão fazer mesmo na sua casa, no Tinkercad, com seu próprio laboratório. Olha, eu já queria ter tido, quando era estudante de engenharia eletrônica, um laboratório na própria casa. Vocês vão ter, utilizando o Tinkercad, um laboratório em qualquer momento. Além do mais, não vai ter choque. Vocês não vão receber um choque pelo fato de colocar as coisinhas. Bom, na eletrônica não tem como receber choque. São normalmente 5 volts, tá? Somente se vocês fazem uma fonte de tensão e decidem aí alterar alguma coisa, ou pegam um capacitor gigante e falam, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, tá? Mas assim, eletrônica digital normalmente nunca vai levar ninguém um choque, porque são voltagens muito, muito pequenininhas, até 5 volts, tá? E ainda menos se vocês estão utilizando uma simulação no computador. Bom, então era isso. Até o próximo dia. Tchau, tchau.